Olá, Júlia, tudo bem? Espero que sim, né? Sou o professor Roberto e vamos às suas dúvidas, tentar te orientar em relação a isso, tá? Perdão. Vamos lá. Então, primeira pergunta relacionando com resistor. Qualquer condutor onde a energia elétrica consumida é convertida exclusivamente em calor. Dissipação de energia por efeito Joule. Relacionando com resistor, possivelmente nós temos as leis de Ohm. Aqui, como eu tenho duas informações, ó, tensão elétrica, também representado por U, e corrente elétrica, representado por I, o enunciado pede que a gente calcule a intensidade da resistência. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Tudo bem? Então, eu acredito que você consiga fazer ela bem tranquilinha, tá? Então, você já tem a tensão elétrica, você já tem a corrente elétrica. Isso aqui é chamado de primeira lei de Ohm, tá? Então, ela faz a relação de tensão e corrente elétrica. Se por algum motivo pedir mais especificações sobre resistência, nós entramos na segunda lei. Resistência é igual a resistividade, que é uma característica do material, vezes o comprimento dividido pela área, tá? Mas isso aqui, a segunda lei, não vai entrar aqui, só para você saber que nós temos essas duas leis, tá? Então, pode aplicar a primeira lei de Ohm que você chega na resposta correta. Não precisa fazer conversões de unidade de medida, nada. Tudo bem? Qualquer dúvida, manda aqui que eu te ajudo. Essa questão, essa próxima questão, ela trabalha com vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, ele é representado pela letra E, tá? Como que nós fazemos para calcular o vetor campo elétrico? Constante eletrostática para o meio vácuo, o nosso enunciado já deu, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá? Vezes carga em módulo dividido pela distância ao quadrado. Então, a constante eu já tenho, a carga eu já tenho, 2,7 vezes 10 a menos 7, e a distância elevado ao quadrado. Só cuide de um detalhe nessa questão, tá? A distância, como a minha constante é Newton metro quadrado, a distância precisa estar em metro. Aqui você tem 12 centímetros, tá? 12 centímetros equivale a quantos metros? 100 partes do metro. Então, você tem 0,12 metros. Quando você for substituir aqui, então, constante, 9 vezes 10 a nona, carga, 2,5 vezes 10 a menos 7, distância, 0,12, ou, como eu particularmente prefiro, tá? 12 vezes 10 a menos 2 metros, tá bom? Não esqueça de levar essa distância ao quadrado. Com isso, você consegue encontrar o valor do vetor campo elétrico. Beleza? Por gentileza, tente fazer. Não vou te passar a resposta, tá? Vou te passar do caminho de como resolver. Se tiver problemas em notação, se tiver problemas em mais algumas coisas, avisa que eu te ajudo. Essa questão ela trabalha com a natureza da luz. A natureza da luz ela tem uma característica dual, dualidade, onda-partícula. Tá? Ela tem uma característica de ser uma onda eletromagnética, tá? Um campo magnético, um campo elétrico juntos, e ela também tem a capacidade, ela tem essa característica de ser uma partícula, tá? Ou seja, um conjunto de fótons. Tá? Então, essa sua pergunta aqui já está a resposta correta, tá bom? Essa também você já trouxe aqui a resposta. Em relação ao trovão e o relâmpago, realmente nós conseguimos. Quem é mais rápido? Lembre-se que a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É um valor muito grande. Já a velocidade do som, eu tenho algo em torno de 343 metros por segundo. Então, quando tem o raio, o relâmpago e o trovão, como a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som, primeiro nós vemos a luz e depois escutamos o som, tá? Então, a velocidade do som é menor que a da luz. Perfeito, sem problemas algum, tá? Essa questão, ela é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho, é algo chamado de efeito Doppler. Aqui o nosso enunciado já diz, tá? Efeito Doppler. O efeito Doppler, ele tem uma relação que a gente precisa identificar, tá? Então, nós vamos lá. É, então diz o seguinte: quando uma fonte sonora se aproxima ou se afasta de um receptor de ondas, ou o indivíduo, o som aparenta estar mais agudo que realmente ela é. E quando ele se afasta, este som parece ser mais grave. Imagine uma ambulância vindo. Iu, iu, iu. Quando ela passa, ela fica mais grave. Desconsidera essa parte, tá? Só para constar. Mas vamos lá.
A partir do excerto anterior, sobre o efeito Doppler, determine a frequência aparente aproximada que o observador, estando parado, percebe de uma ambulância se aproximando a 72 km por hora, emitindo uma frequência. Quem emite essa frequência? A nossa ambulância, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui essa frequência aparente, frequência que nós iremos identificar, é igual à frequência da fonte, que nesse caso aqui, ó, é uma frequência de 300 Hz, tá? Vezes, aqui eu tenho velocidade do som no ar, essa velocidade do som no ar é um valor de 340 metros por segundo, tá? Aí eu tenho aqui mais a velocidade do observador. O nosso observador aproxima de um observador que está parado. Se ele está parado, a velocidade do observador é zero, tá? Dividido pela velocidade do som no ar, de novo, os mesmos 340, menos a velocidade da fonte. Essa velocidade da fonte, quem é a fonte que está emitindo esse som? É a minha ambulância. A ambulância tem uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Aqui só tem um detalhe, tá? Nós devemos manter aquele padrão do SI, do Sistema Internacional. Velocidade do som está em metros por segundo, a frequência está em hertz, então a velocidade do som da minha ambulância, ela precisa estar no padrão. Então basta você pegar o 72, dividir por 3,6, nós chegamos em 20 metros por segundo, tá? Então como fica isso? A frequência aparente é igual à frequência da fonte, os 300 Hz, que multiplica velocidade do som, 340, velocidade do observador parado, zero, dividido pela velocidade do som, 340, menos a nossa velocidade da fonte, que é 20 metros por segundo. Tudo bem? Eu acredito que com essas informações você consiga fazer. Se tiver mais dúvidas, por gentileza, pesquise o efeito Doppler. Eu já estou colocando direto, existe uma relação, geralmente você vai encontrar um mais ou menos aqui, um mais ou menos aqui. Por quê? Porque essa ambulância ela pode estar se aproximando, pode estar se afastando. O meu observador ele pode estar parado, ele pode estar em movimento, se aproximando, se afastando, e é isso que vai influenciar esses sinais. Aqui eu já estou deixando para você simplificado. Tudo bem? Qualquer dúvida, manda aqui que eu vou te ajudar rapidamente. Bom, depois nós chegamos em, mais uma vez, eletromagnetismo, né? Aqui, em resumo, ó, assim a sua derivação vem do quociente entre unidade de energia, Joule por Coulomb. Joule por Coulomb é uma unidade de medida, uma relação entre energia e carga. Energia em carga é chamada de potencial elétrico. O potencial elétrico ele é representado quando você tem uma tomada na sua casa. Uma tomada na sua casa, você tem uma DDP, 110, uma DDP, diferença de potencial. A DDP, diferença de potencial, ela pode ser chamada também de tensão elétrica, representado por volt, em homenagem ao nosso grande Alessandro Volta. Tudo bem? Tá, então já olho por Coulomb, uma unidade de medida derivada, tá? E ela é representada por volt em relação a Alessandro Volta. Então, só lembrando aqui, ó, corrente elétrica, unidade de medida ampere, resistência elétrica, unidade, o nome já diz, né, oposição corrente, unidade de medida ohm, volt, unidade de medida de potencial elétrico, de tensão, diferença de potencial, Tesla, unidade de medida de campo elétrico e Newton, unidade de medida de força. Tudo bem? Perdão. Marca alternativa que apresenta corretamente o meio de propagação da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Naquele conceito de dualidade, nós vamos considerar ela uma onda que se propaga no vácuo, tá? Então, a forma como ela se propaga, o Sol é a nossa fonte, ele irradia, tá? Então, para que eu tenha a condução, eu preciso necessariamente de um meio material. Pense uma barra, você coloca uma fonte de calor, ela vai conduzindo esse calor. A convecção, lembre-se do ar-condicionado. O ar-condicionado está em cima, ele solta o ar
gelado, mais denso, mais pesado, o ar desce e vai misturando com o ar quente, por isso que nós fechamos as janelas. A radiação é um processo de troca de calor à distância. No nosso caso, o Sol, ele é uma fonte de calor, ele irradia e ele nos aquece, tá? Então, a forma de propagação da luz aqui é a radiação. Tudo bem? Bom, espero que eu tenha respondido as suas perguntas, espero que eu tenha sanado as suas dúvidas, tá? Não posso te trazer respostas, mas espero que eu tenha mostrado os caminhos corretos. Se tiver dúvidas, por gentileza, manda aqui uma tutoria que eu já respondo. Até mais, bons estudos, sucesso e conte sempre conosco.